Esta é a nossa sexta temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho uma convidada muito especial que vai falar também sobre o seu livro, Bárbara Taborda. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e de poder partilhar com vocês aqui alguns conceitos e ideias e aqui também algumas filosofias de vida que eu e a Mafalda partilhamos e pronto, vamos a isto. Vamos lá. Olha, se calhar antes de falarmos do teu livro, nós estávamos aqui um bocadinho antes de começarmos a gravar a falar sobre o teu percurso e podíamos começar por aí. Como é que tu te apaixonaste por esta área do lifestyle? Tu sempre tiveste este estilo de vida, de alimentação, sempre praticaste yoga? Ou foi uma coisa que foi evoluindo contigo? Olha, foi uma coisa muito evolutiva porque eu já refleti imenso sobre isto, porque houve uma fase da minha vida que eu pensei assim, mas como é que de repente a minha vida se transformou nesta voz, não é? Do que é o caminho da vida saudável. A minha formação é marketing e comunicação. Em 2001 mudei-me para o Porto, inclusive abri a minha primeira empresa, que era uma empresa de eventos e relações públicas, e durante quase 20 anos trabalhei essa área. Durante 10 anos tive também uma rúbrica de lifestyle na SIC Mulher, onde dava às pessoas dicas do que fazerem, hotéis, restaurantes, tudo o que era a área do lifestyle, mas de um lifestyle muito mais glamouroso, não é? A minha vida era passada praticamente em eventos, não é? Portanto, eu tinha um lado saudável porque eu sempre gostei de fazer exercício físico, é uma coisa que me foi incutida desde pequenina. O meu pai foi jogador de futebol, foi treinador de futebol e eu e os meus irmãos, sempre fizemos desporto. Sempre tivemos até uma alimentação normal. Não vou dizer que tivemos uma alimentação super saudável, mas aquilo que era uma alimentação normal, em que tínhamos fruta e legumes sempre à mesa, mas também fazíamos os nossos disparates, não é? E eu, nesta minha vida mais social, provavelmente, se calhar, abusava um bocadinho mais do álcool e das comidas mais processadas, não é? Porque cocktails e eventos, nós já sabemos que nunca se come, não é? Muito saudável. Muito saudável, não é? Se calhar os horários de sono também não são a coisa mais regrada, mas eu, quando penso como é que vim aqui parar, foi um bocadinho com nos meus 40 anos, depois de ter sido mãe do Benjamin, que foi o meu segundo filho, e que me criou aqui algum impacto nas minhas hormonas, porque realmente ser mãe aos 30 e aos 40 não é a mesma coisa, e eu comecei a sentir imensos desafios. Desafios na minha energia, não é? Que sentia-me extremamente cansada, também porque não dormia bem, não é? O Benjamin era uma criança que não me deixava dormir muito até aos 3 anos, mas depois também porque as minhas hormonas estavam a ter ali algumas reações que começaram a dar sinal. Comecei-me a sentir muito desmotivada, com assim aquela sensação de que provavelmente a vida. Eu sei que isto é um tipo de pensamento um bocadinho tonto, mas que na altura fazia sentido para mim, porque achei que eram 40 anos, que não estava a conseguir descansar, o meu cérebro não estava a funcionar, eu não estava a conseguir escrever, eu já não estava a conseguir trabalhar como deve ser. Comecei a pensar que se calhar o meu caminho profissional já tinha acabado, não é? Uhum. Disse, com tanta gente cá aí, se calhar agora, quando eu quiser retomar o trabalho já não consigo. Começou a vir aquela frustração, não é? Aquele questionar. E eu hoje em dia até olho para trás e sei que isso tem muito a ver com as nossas crenças de que realmente antigamente a mulher aos 40, 50 anos já era muito mais, tinha o estigma de ser velha. Uhum. Se pensarmos bem, não Sim, é? A sim. nossa imagem de uma mulher de 50 anos era uma pessoa pesada, velha, Sim, não é? sim. Sim, antigamente as avós tinham outro ar face a que têm hoje em dia, não Completamente, é? completamente, completamente. E nós crescemos muito com esta crença de que uma mulher aos 50 já acabou, não é? Uhum. O que não corresponde à realidade. Hoje em dia uma mulher de 50 anos está fantástica e trabalha e começa projetos novos, mas pronto. Nos meus 40 eu tive esse desafio,
a falta de descanso, o questionar tudo o que é que estava a fazer até então, se era realmente aquilo que eu queria continuar a fazer, e comecei-me a ir realmente muito abaixo. E houve um dia que eu decidi e disse que tenho que fazer alguma coisa para mudar isto, porque eu já não estou a sentir-me bem como estou. E então, como eu não conseguia fazer desporto muito ativo, que é aquilo que eu efetivamente gosto de fazer, procurei o yoga. Procurei o yoga, aquela coisa aborrecida, não é? Que as pessoas se sentam e põem-se lá com um ar muito zen, aquela coisa que eu achava que era impossível eu fazer, mas eu fui fazer porque era aquela que, à partida, despendia de menos energia, não é? Pronto. Exato. Então lá fui eu experimentar uma aula de yoga, que foi assim avassaladora no sentido em que eu pensei: o que é que aconteceu aqui hoje, neste tapete, nesta hora que eu passei aqui? Porque naquele dia eu senti uma verdadeira conexão do meu corpo com a minha mente. Então aquilo foi como se de repente ali eu tivesse ligado um interruptor qualquer que fazia com que as várias partes de mim se tivessem ligado. Uhum. E eu pensei: epá, espera aí que isto aqui é mais do que aquela coisa shanti que as pessoas se sentam e estão aqui tipo a meditar sem grande energia. E senti que realmente o meu corpo naquele momento tinha-se sentido conectado ao movimento e que aquilo tinha trabalhado todas as partes do meu corpo. E aquilo chamou-me imensa atenção, então decidi começar a praticar o yoga. E o yoga para mim foi assim aquele ponto de partida para eu começar a mudar a minha vida. Com o yoga veio a meditação, porque normalmente no fim das aulas de yoga nós fazemos sempre um bocadinho de meditação, Uhum. e eu percebi que naquele momento da meditação eu conseguia realmente ganhar uma perspectiva, que os meus pensamentos ficavam muito mais tranquilos e que me tornava muito mais organizada no meu pensamento. Então, naquele momento, comecei a pensar, por que não começar a tentar introduzir mais a prática da meditação também no meu dia a dia, se calhar na minha manhã e à noite antes de dormir. Então, comecei a experimentar vários tipos de meditação, não é? Para perceber qual era aquele que fazia mais sentido para mim. Na altura, para mim, o que fazia mais sentido eram os mantras, porque aquilo era uma repetição e aquilo fazia com que a minha cabeça ficasse focada na repetição, em vez de distrair tanto com os pensamentos e com o fluxo que estava a acontecer. E comecei a perceber que cada vez tinha mais espaço para observar e para me organizar no meu dia a dia. E então isto foi sendo um crescente. Eu disse: "Opá, bora lá, isto está, estou a começar a sentir melhor, muito mais motivada". E então decidi começar a fazer coaching. Arranjei um coach para me ajudar a reorganizar e para perceber se exatamente os meus objetivos que eu tinha até então ainda continuavam a ser os mesmos, Uhum. porque eu com aquele interregno, confesso que comecei a questionar, porque eu achava que até então aquilo que eu estava a fazer era aquilo que eu queria fazer. Sim. Mas de repente aquele tempo de pausa fez-me pensar: será que isto é na verdade o que eu quero mesmo fazer? Ou será que eu estava a fazer isto porque achava que era o que eu deveria fazer? E então comecei a questionar isso tudo e disse: bem, vou começar a fazer coaching. Na altura falava-se muito dos coaches, portanto estamos a falar há quase 10 anos atrás. Pois. Agora um coach é uma coisa que está super na moda e as pessoas todas o conhecem, mas eu ainda era uma coisa assim que ainda não se falava muito. Mas pronto, eu conhecia alguns com quem trabalhava, e decidi começar a fazer umas sessões. E o que é incrível é que eu, ao fim de um mês, era outra Bárbara. Uma Bárbara muito mais organizada, muito mais disciplinada, e isto chamou-me a atenção para algo como, disse, como é que é possível eu há 2, 3 meses estar-me a sentir literalmente num lodo Uhum. emocional, porque esta era a realidade, e neste momento eu sentir-me tão bem, tão confiante, tão organizada. Sim, isto é realmente é especial o poder que nós, se quisermos, podemos ter. E efetivamente, se nós quisermos, nós podemos controlar a nossa mente e a nossa vida. Mas isso também foi uma necessidade, tu sentiste à procura de respostas. Respostas, As claro, porque eu a não me questão estava do a sentir coach. bem. Uhum. Não estava a sentir bem. E dentro dos meus recursos internos, eu não estava a conseguir arranjar soluções. Portanto, eu tive Uhum. que procurar ferramentas. Mas isso eu acho que sempre fui uma pessoa curiosa, não é? E isso talvez me tenha ajudado. E também acho que me ajudou muito eu ser uma pessoa que gostava de fazer desporto. E o desporto, para mim, sempre foi uma ferramenta fundamental. E o facto de eu de repente não ter energia e não conseguir fazer desporto, aquilo ainda me começou a Uhum. tirar mais o chão. Eu acho que isso é que me levou a procurar o yoga, não é? Como eu não consigo fazer isto, vou procurar uma coisa que não despenda de tanta energia e que eu provavelmente vou conseguir fazer. Mas eu tive ali uma referência que foi a minha luz ao fundo do túnel.
não é? Exato. E então comecei a pensar assim: então, e se eu conseguisse otimizar ainda mais a minha saúde? Se calhar vou começar a olhar para a alimentação de outra forma. Eu aconteceu uma coisa super curiosa na minha gravidez, do meu desconhecimento que eu tinha de nutrição. Imagina, porque eu no primeiro trimestre da minha gravidez eu engordei tem uns 10 quilos. Eu hei de procurar até se eu tenho alguma fotografia dessa altura, porque eu era outra Bárbara, vocês não estão a perceber. Mas tipo, estava inchadíssima. Então procurei até uma nutricionista na altura, porque olha, não estou a perceber o que é que se está a passar com o meu corpo. E ela disse-me, então diga-me como é que é a sua alimentação. E eu disse, super saudável, super saudável. Imagina, de manhã bebo um sumo cheio de fruta. A meio do dia, outro sumo cheio de fruta, não sei o que, comecei a contar tudo. Então, mas o que é que põe lá? Não estou a perceber. Eu assim, sei lá, uma laranja, uma banana, morangos, sei lá, tutti Uhum. frutti. Eu disse, Bárbara, agora está a consumir uma quantidade de açúcar e é isso que lhe está a provocar isto. E então imagina, eu achava que só o juntar ali uma data de fruta que era uma coisa super saudável, Saudável, não é? exato. E lá está, às vezes nós não temos o conhecimento sobre, achamos que tudo é saudável só porque é fruta ou porque são vegetais e não é bem assim, não é? Pronto. E então lembrei-me disso e disse assim: então, e se eu começasse a estudar aqui um bocadinho de que forma é que a alimentação me pode ajudar aqui no meu envelhecimento, a dar-me energia, a otimizar o meu corpo? E então comecei a focar-me muito em cozinhar antes receitas que fossem mais saudáveis. E, magicamente começa a Bárbara cada vez a ficar mais saudável, a ter mais energia, a voltar mesmo ao ativo. E isso realmente para mim foi uma grande transformação e eu acho que foi isso que me trouxe a este caminho. Foi, eu disse, se eu conseguir fazer esta transformação comigo, no espaço de 3 meses, se calhar eu também posso ajudar outras pessoas, nem que seja a terem acesso a toda esta informação e de que forma é que elas podem mudar a vida delas. Porque o que eu acredito mesmo, e por experiência própria, é que nós vivemos até aos, pelo menos aos nossos 40 anos, num piloto automático, porque nós temos que fazer acontecer. Temos que fazer Uhum. acontecer uma família, porque é aquilo que está pré-estabelecido, não é? Na Exato. sociedade. Nós estudamos, acabamos de estudar, temos que ter um emprego, temos que batalhar no emprego forte e feio para sermos bem-sucedidos e não é? E para nos sustentarmos, para podermos comprar uma casa. Queremos criar uma família, porque isso também é uma ambição que todos temos, não é? De termos uma família. E então, isso faz com que tu vivas a tua vida esse é o teu foco nunca é o teu bem-estar, não é? Ninguém se lembra até hoje em dia mais, porque nós temos esta informação toda que acontece. Então eu tenho mentoradas minhas com 20 e tal e 30 anos, que querem se sentir bem, que querem meditar, querem se alimentar corretamente, mas isso é agora, Sim, agora há mais informação, não porque é? há Já muito mais percebemos. informação, porque até então nós andávamos todos a correr, a correr, a correr, a correr, feitos loucos atrás da cenoura, pelo menos até aos 40 anos. Uhum. Porquê até aos 40 anos? Porque é aos 40 que o corpo começa a dizer: "Não, eu não estou a aguentar". Então começam os burnouts, não é? Começam as doenças mais inflamatórias, não é? E a pessoa é aí é que diz: "Epá, o que é que está aqui a acontecer com o meu corpo? O que é que está a acontecer com a minha cabeça? Eu já não estou a aguentar". Então a pessoa é aí, como o corpo obriga a parar, a pessoa diz assim: "Então vamos lá olhar o que é que se está a passar comigo", não é? E e eu pensei: "Olha, por que não criar um projeto que possa ajudar estas pessoas a encontrar também as ferramentas como eu as encontrei?". E aí, nessa altura, nasceu o meu primeiro livro, foi o Slow Aging, e Uhum. o Slow Aging é uma bíblia com todas aquelas ferramentas e componentes que para mim são importantes, porque para mim nós somos um ser integral, não há separação de corpo, mente e alma, como eu acredito. Porque as pessoas acham assim: "Ai não, agora vou só para o ginásio, Uhum. no ginásio vou começar a malhar e pronto, está tudo certo". Não, se a minha alimentação não acompanhar, eu posso treinar o que eu quiser, mas eu vou chegar e dizer assim: "Ah, mas eu estou fit". "Estás fit? E como é que está o teu sono?". "Ai, o Não, meu sono". e às vezes nem está fit, não é? Porque se a alimentação não acompanhar também não "Ah, consegues mas eu conheço resultados. muita gente que faz muita musculação e que ali consegue estar, mas é que aquilo não tão saudáveis". Tu olhas para a Pois. pele das pessoas, Ah, sim. e tu sabes isso muito melhor do que eu, porque és nutricionista, não é? Olhas para aquela pessoa, ela até pode estar com músculo, não é? Mas a pele não está bonita. É Uhum. uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não tem uma boa higiene de sono, porque é um corpo todo inflamado, não vai dormir bem. É uma pessoa que a energia dela não está a 100%. E então eu acredito que nós temos que olhar para um todo. Não dá para haver uma separação. Para mim tem que haver a mente, para mim é das coisas mais fundamentais de trabalhar, não é? Porque
eu costumo até brincar que podem ter a melhor nutricionista do mundo, mas se a tua mente não acompanhar os teus desafios emocionais e gatilhos, vão continuar a surgir. Sem dúvida. Portanto, vais continuar a atacar o frigorífico, como se não houvesse amanhã, para compensar todas, não é? Todos os teus Uhum. gatilhos e toda a tua parte emocional que está de raiz, que tu tens tomar conta. E então eu gosto de olhar para tudo como um todo. Então o meu primeiro livro, o Slow Aging, é exatamente isso. É tipo, eu costumo se chamar que é a Bíblia da longevidade, porque eu, em conjunto com uma série de profissionais, desde um médico, o Dr. Manuel Pinto Coelho, nutricionista, uma psicóloga especialista em desenvolvimento humano, um professor de educação física, uma professora de yoga, todos criámos esta espécie de Bíblia, onde as pessoas têm ali todas as pequenas ferramentas que podem trazer para o dia a dia delas. E porque as pessoas não se podem esquecer que nós somos um ser integral, não há separação, ok? Então temos de nos cuidar num todo. Esse livro foi assim o teu ponto de partida, onde tu sentiste Assim, que era quase uma plataforma de salto para aquilo que tu depois agora fazes mais, os retiros, os teus eventos, foi as aí que coisas começou? foram acontecendo de uma forma muito natural, porque eu nunca Uhum. pensei que isto ia acabar aqui onde eu estou hoje, não é? Mas tu já vinhas dos eventos, não é? Já De vinha certa dos maneira eventos, mudaram só um bocadinho. completamente, sabes, Mafalda? Eu às vezes dou por mim a pensar, eu disse, na verdade, eu faço exatamente aquilo que eu fazia, só que numa temática diferente. Uhum. Continuo a organizar os eventos, que eu adoro, não é? Para mim, os retiros são mesmo aquele ponto de ligação direta com a pessoa e é muito mais giro trabalhar ao vivo. Eu sei que o online hoje em dia é muito mais fácil, conseguimos alcançar muito mais pessoas, mas o trabalho junto, a energia é outra. Mas voltando atrás, realmente o Slow Aging foi o ponto de partida, por depois de um livro, eu pensei, não, eu gostava de me encontrar com as pessoas e estar com as pessoas, e aí começaram os retiros. Depois que os retiros, eu comecei a perceber que realmente isto era um caminho que me dava muito prazer e que comecei a sentir como uma missão de vida. E comecei a estudar. Fiz uma certificação de coaching, fazer outra TELS coaching, fui fazendo cursos, não é? Que estou sempre a fazer. Uhum. E hoje em dia, o que é que são as minhas mentorias, o que é que são os meus retiros, o que é que são os meus workshops. São um conjunto, não é, de ferramentas que eu vou estudando e que eu sinto que realmente s- fazem sentido e que impactam na vida das pessoas, não é? Se me disseres assim, olha, diz-me uma, já não há uma que é sozinha, isto já é uma fusão de tudo, não é? Que faz Sim. acontecer um método de estilo de vida saudável. E é um bocadinho como deve ser, não é? Porque é aquilo que estávamos a dizer, não podemos dissociar as partes Não do corpo. podemos, não há como, não há E como. E de certeza que tu recebes imensas pessoas que se querem focar na alimentação, mas eu tenho a certeza que tu dizes a elas que elas têm que fazer também exercício físico, só a sim. alimentação não vai chegar, Ou há pessoas que em termos de nutrição eu digo: "Olha, eu não consigo avançar daqui se não tiver acompanhamento psicológico, porque eu não por consigo exemplo. enquanto não controlarmos outras coisas de comportamento, a alimentação não é um problema, não é? O resto é que é". Portanto, Exatamente, exatamente, isso também exatamente. impacta muito. E portanto, eu acho que os retiros são muito giros para a pessoa às vezes também desbloquear. O que eu noto, eu recebo muitas pessoas que fazem retiros, inscrevem-se nos É um retiros e vão momento de assim à clareza, não primeira. é? E acho que elas vêm de lá e pensam: "Ok, tipo, tenho que mudar isto, tenho que mudar o outro, tenho que fazer uma série de coisas". Eu acho que é muito giro É, o retiro essa serve para conexão. abrir caminho, na Uhum, verdade, não é? Mas depois a pessoa não fizer uma integração, que é assim, o retiro realmente mostra-nos um caminho, não é? Cria-nos uma clareza, não é? Porque a partir do momento que eu estou isolada daquilo que é o meu mundo habitual e me consigo isolar ali durante 2 ou 3 dias, às vezes até um dia, eu faço muitos retiros de um dia, faço muitos retiros urbanos aqui na cidade, tanto em Lisboa como no Porto, e já me estão a pedir outras cidades, portanto, uhum. ando aqui a organizar-me para fazer tipo tour, mas a verdade é que mesmo até os retiros de um dia são fantásticos, porque a pessoa de repente parou, está ali num grupo, há uma partilha, percebemos que todas as pessoas passam pelos mesmos desafios e isto é muito importante. Nós sentimos que não estamos aqui sozinhos nos nossos desafios, Uhum. que é normal nós termos estes desafios, não é? Quer com a alimentação, quer com as nossas questões emocionais, quer com a resistência, às vezes, até em nos escolhermos, não é? Sim, sem dúvida. Em sentirmos o nosso corpo, não é? Uma das coisas que eu percebo muito e que as pessoas realmente também se apercebem nestes encontros é a desconexão que elas têm do corpo. As pessoas estão muito desconectadas do corpo. E voltando atrás àquilo que nós estávamos a falar, isto tem a ver com o quê? Porque nós vivemos num piloto automático a correr, a correr, a correr, e então nós desconectamos-nos completamente.
As pessoas vão muito pouco para a natureza, as pessoas não param, não se permitem a estar no silêncio. O silêncio tornou-se constrangedor para as pessoas. Uhum. Se tu estiveres sozinha em casa e dizes: "Ah, não, mas eu estou sozinha em casa, estou no silêncio", não, não estás, porque estás agarrada a um telemóvel. Estás a ver a vida a passar de todas as outras pessoas. E isto acontece porquê? Porque é difícil sentir. E as pessoas habituaram-se a rejeitar a dor. "Ah, eu não quero sentir, não me quero sentir desconfortável", não é? Então é mais fácil, vou compensar. Vou estar a ver a vida das outras pessoas, não é? Ou vou assaltar o frigorífico e comer todas aquelas coisas que me vão fazer sentir bem para não me sentir desconfortável. E efetivamente está na altura de nós nos permitirmos a parar. E é neste momento de parar, que às vezes é difícil fazê-lo sozinho, se calhar em casa, que estes retiros, ou estes encontros, ou estes workshops são importantes, porque eles efetivamente nos dão esta ferramenta de nós pararmos e de nós olharmos e de nós nos sentirmos em comunidade, em como não estamos sozinhos, que isso é super importante. As pessoas têm que se voltar a conectar com as comunidades reais, Uhum. não com as comunidades do Instagram e do Facebook, porque isso não são comunidades reais, são um ponto de ligação, sim, porque permitem-nos estar tanto eu como a Mafalda aqui e podemos comunicar com vocês, mas nós temos que nos comunicar com as pessoas, ok? Presencialmente, super importante isto. E temos que começar também a trazer a nossa responsabilidade à nossa vida. Porque Sem nós dúvida. estamos sempre a dizer a culpa é do trabalho, a culpa é do relacionamento, é dos filhos. Quantas pessoas é que tu tens que te dizem que não conseguem organizar a alimentação, que não têm tempo para cuidar delas por causa dos filhos? Ah, sim, sim. Ah, desde que fui mãe que é impossível treinar, é impossível, não sei o quê. Sim, isso é Mas toda na a hora. verdade, se pensarmos bem, e eu digo isto às minhas mentoradas muito, porque eu pensei muito sobre isso também, e cada vez, quanto mais eu estudo a área do desenvolvimento pessoal, mais eu percebo a responsabilidade que nós pais temos naquilo que são os nossos filhos. Porque os nossos filhos são sempre um espelho dos pais, não é? Uhum. Então, se eu for uma mãe que nunca cuidei de mim, como é que o meu filho vai ser uma pessoa que vai cuidar dele? Se eu estou a dizer ao meu filho que eu não cuido de mim, ouçam bem, eu não cuido de mim porque eu não priorizo, porque eu tenho que cuidar de ti. Então, esse filho no futuro vai ser uma pessoa que nunca se vai escolher a ele, porque acha que ele tem que se cuidar sempre dos outros. É Sim, esse o exemplo, na verdade. que ele não pode ser uma prioridade na vida Ele dele, não nunca é? vai ser. Uhum. E provavelmente vai ser um adulto, não se vai ser a prioridade no trabalho, não vai ser a prioridade na vida dele, nos relacionamentos. Então nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós damos como exemplo e com as escolhas que nós fazemos. Porque nós até podemos querer acreditar que estamos a fazer isso por eles, mas então se estamos a fazer isso por eles, temos que pensar. Eu sei que não gostam de ouvir estas coisas, mas eu digo-as porque temos que trazer a responsabilidade, porque eu também tive que lidar com esse processo, tá? Eu tive que lidar com esse processo. Não foi fácil, de responsabilização do meu próprio caminho, ok? Das coisas que eu falhava e dos meus desafios. Então, eu faço muita terapia exatamente para poder lidar e responsabilizar-me por todas as coisas que eu vivo. Portanto, eu gosto de estar às pessoas que é para lhes abanar ali um bocadinho as ideias. Vamos pensar juntos. Então, se eu cuidar de mim e se eu me respeitar, os meus filhos também vão olhar com outros olhos, ok? Se eu cuidar de mim e respeitar-me, boa alimentação, com exercício físico, eu vou estar com muito mais energia e muito mais paciência mesmo com tempo para estar com os meus filhos, ok? Sem O dúvida. meu relacionamento provavelmente vai ser muito mais saudável, porque eu sou uma pessoa muito mais calma, muito mais de bem com a vida, portanto, o meu relacionamento também vai, de certeza, lucrar com isso. Depois, o mais importante, pensem comigo. Então, se eu não me cuidar e se eu me abandonar consecutivamente, como é que vai ser a minha velhice? Vou estar sempre doente. E com quem é que eu vou querer contar para me ajudar? Com os meus filhos. Não é um ato tão egoísta da nossa parte. Então vamos quê? Esperar que eles depois vão tomar conta de nós porque nós não tomámos conta de nós porque tivemos a tomar conta deles? Isto não faz muito sentido. Uhum. Uma coisa é, obviamente, as pessoas, há doenças que nós não controlamos, que não têm a ver com o estilo de vida, obviamente. Estamos a falar aqui
de uma forma geral, não é? Sim, e eu tenho muita dificuldade em acreditar que não existam assim, ou melhor, por outra, que existam assim tantas doenças que não tenham a ver com o estilo de vida, não é? Eu também, mas não vou dizer isso porque depois vem. Eu já sei que vão ali tudo comentar. Pois, é porque ela não tem esta patologia, porque ela não tem aquilo, porque não Há, tem aquilo há outro. sempre esse. Olha, mas lá está, eu acho que esses comentários vêm sempre de quem gosta de se desresponsabilizar pelos seus atos. Verdade. E acredito que tu tens sempre um papel ativo naquilo que é o teu corpo e aquilo que é a tua saúde. Portanto, eu acredito mesmo que em todas as doenças tu podes meter o dedo. Até nos cancros. Tu tens influência em tudo. O cancro, hoje em dia, há tantos estudos, tantos estudos, tantos estudos. Deviam, toda a gente devia ler um livro do Gabor Maté, de Quando o Corpo Diz que Não, Uhum, que é um livro excelente. Estamos a falar de um médico cardiologista. Eu acho que ele era cardiologista. Não. Mas um médico super respeitado, que com um conjunto de médicos fizeram estudos entre centenas e centenas de pessoas e eles descobriram, leiam esse livro, porque é mesmo abrir os olhos completamente. Então, imaginem, eles conseguiram chegar ao tipo de trauma que gera uma doença. Imagina, X mulheres que tiveram o trauma, agora já não lembro exatamente quais eram, mas imagina que tinhas o trauma da rejeição na infância. uhum, Imagina, há uma tendência, se tu não trabalhares esse tipo de trauma que tu tens e desses teus traumas emocionais, a teres câncer de mama. uhum, Imagina. sim, isso já, O já começa a ser Alzheimer, a falado. mesma coisa. Ou seja, na verdade, são as nossas feridas emocionais, por isso é que o livro se chama Quando o Corpo Diz que Não, não Uhum, é? Porque o corpo não aguenta mais, nós estamos a fingir que aquela parte emocional, que é altamente química, se vocês pensarem bem quando se sentem zangados ou quando sentem medo, sentem como se fosse libertado um químico pelo corpo. ah, sim, tu sentes o teu coração acelerado. Coração, tudo, tudo, Sim, formigueira, sim, sim, boca, sim, tudo. sim. Agora imaginem o impacto que aquilo tem nas células. E isto consecutivamente nós estamos a repetir, a repetir, a repetir, a viver o trauma e não vamos trabalhar estas questões, isto vai gerar doença. E o que se diz hoje em dia é que, na maioria das vezes, a manifestação do cancro, das doenças mentais degenerativas, vem desse lugar emocional e do trauma que não é trabalhado. Então, de que forma é que nós podemos fazer isto? É começar a tomar a responsabilidade da nossa vida, a olhar. Por exemplo, eu estou numa relação tóxica. Efetivamente, é tóxica, mas eu também escolho lá estar. Exato. Obviamente que há pessoas que querem sair e não conseguem, são perseguidas, já sabemos, mas estamos a falar de uma forma geral, ok? Não vamos falar da. Sim. Que se calhar lá está bem, outra vez é tu permitires-te estar numa determinada situação porque se calhar tens outras pessoas que sempre te mostraram que tu tens que aguentar, que não podes dizer que não deves escolher diferente. Quantas? Eu própria fiz isso, quantas vezes eu fiz isso? Me coloquei em situações que não eram de todo boas para mim. Hoje em dia olho Ah, para trás e tenho essa consciência. E se calhar na altura eu não tinha esta consciência. sim, não, a pessoa normalmente Não é uma percebe-se que não é escolha, bom, não é? exato, percebe-se que não é bom, mas não sabe como, não tem ferramentas e portanto Não, e às vezes achas que se calhar o problema és tu, não é? Obviamente, não também, é? Ah, o também. Ou problema se estás calhar tão sou eu. desconectada que não sentes, não é? Ou que finges que nem estás a sentir Ou aquilo. aquilo é o teu normal. Uhum. E isso acontece muito, por isso é que mais uma vez se fala muito que o autoconhecimento é muito importante. A nossa conexão com o corpo. Porquê? Quando eu trabalho a minha conexão com o corpo, e como é que nós fazemos isto? Eu sei que isto parece tipo o beabá sempre nesta repetição, mas a verdade é isto: o estilo de vida demanda tudo. Eu, quando tenho um corpo que não está inflamado só com comida processada, quando tenho um corpo que faz exercício físico, que liberta a dopamina que ele precisa, quando eu durmo bem, quando eu medito, quando eu faço, tento ter algumas rotinas dentro deste estilo de vida, eu tenho uma capacidade muito superior para observar tudo o que está a acontecer. Portanto, já faço escolhas muito mais conscientes, sou muito mais organizada, muito mais leve, muito mais feliz. Porque as pessoas têm que compreender que tudo impacta no nosso bem-estar. Então a alimentação, Olha, já que tocas nisso, fala-nos lá deste teu livro novo. livro. Olha, esta maravilha, o Saúde na Saúde na Ponta ponta do do garfo. Garfo. Toda a gente tem que comprar, porque isto é um livro, modéstia à parte, belíssimo. Que aconteceu como? Porque eu estou sempre a criar receitas, não é? Sempre a criar receitas. Aliás, Tens nos meus muitos mentorings. vídeos, muitos reels E com não tenho mais porque receitas. não tenho, às vezes não tenho tempo, não é? Não há Sim. tempo para tudo e por acaso é algo que eu quero levar um dia para o digital mais, esta questão de ensinar as pessoas mesmo a cozinhar, porque há muito aquela ideia ainda, que já não faz sentido nenhum nos tempos de hoje, de que a cozinha saudável é uma coisa aborrecida, sem sabor e sem prazer.
E isso para mim está completamente errado. Para já, porque eu sou um ótimo garfo. Eu adoro comer. Adoro. E eu comecei a cozinhar porquê? Exatamente porque eu adoro comer. Adoro sentar-me à mesa, o partilhar, as conversas que acontecem à mesa. Para mim, o alimento, a forma como eu coloco no meu corpo é um ato de amor hoje em dia, porque eu tenho consciência absoluta daquilo que eu estou a colocar no meu tempo. É das maiores ferramentas que nós podemos ter é a alimentação. A alimentação é fundamental, fundamental. E então este livro surge um bocadinho dessa minha criação constante de receitas e das minhas mentoradas que estavam-me sempre a pedir: "Oh, Mara, partilha mais receitas, mais receitas." Depois acabavam os programas e elas estavam sempre a repetir as mesmas receitas, não é? E então eu pensei: ok, eu quando fizer um livro, há de ser um livro muito completo, que é isso que é este livro, e que efetivamente ajuda as pessoas através da alimentação a ter saúde, Uhum. com prazer. Importante sempre, não é? Na ponta do garfo, mas com prazer e saúde. E então o que é que eu pensei e trouxe para este livro? Uma viagem ao longo das estações do ano, porque as necessidades que o teu corpo tem na primavera, por exemplo, não é as mesmas necessidades que tem no outono, não é? Eu na Uhum. primavera, venho no inverno, pesado, é bom desintoxicar o corpo, começar a limpar, não é? Para começar a elevar a energia. No outono, não, eu já tenho que começar a pôr o meu corpinho, a cuidar da imunidade, a minha energia já baixou, já tenho que trazer mais energia para o corpo. Portanto, o tipo de alimento que eu preciso é completamente diferente em cada estação do ano. E a maravilha disto tudo é o quê? A natureza dá-nos exatamente aquilo que nós precisamos. Portanto, nós podemos comer tudo o que são os ingredientes do mês, que é muito mais barato. Portanto, aquela coisa de dizer que a alimentação saudável é muito cara, não é bem assim, não é? Porque fruta e vegetais estão a acesso a todos, as leguminosas também não são caras. Se Uhum. pensarmos bem, aquilo que vem verdadeiramente da terra é acessível, É possível gerir, é porque a possível quantidade gerir. de coisas que as pessoas compram desnecessariamente, quantidade de produtos processados, etc., se tu tiras esse valor e investes no resto. E diz-me lá a verdade. Então, se eu comprar um pacote de bolachas, eu vou só ficar para um pacote? Não, eu vou comer 2 ou 3 porque aquilo Exato. não nos deixa parar, não é? Uma comida toda processada pede-nos sempre mais e mais e mais. E quanto tempo é que aquilo vai resistir no meu corpo? 30 minutos, ao fim de uma hora eu estou cheia de fome. Uhum. Portanto, às vezes mais vale investir naquilo que realmente vai nutrir o meu corpo e me vai dar saciedade por muito tempo, do que estar a comer esta comida que, na verdade, parece barata, mas que no fim sai cara. Se chegarmos e fizermos contas ao fim do mês, que é o que as minhas mentoradas dizem, tenho os testemunhos delas, que é a surpresa é que eu chegava ao fim do mês e afinal gastava menos dinheiro quando fiz uma alimentação saudável. Claro. Bem, mas Gastas voltando menos aqui, nos extras. os extras. Olha, e em termos de receitas, tu tens algumas que sejam assim as favoritas, que tu já Olha, tenhas é tido assim, feedbacks? além das estações do ano, vocês aqui têm ferramentas, têm receitas para todas as refeições do dia, não há nenhuma que escapa, ok? Tem as infusões, tem os shots, que eu adoro, assim, um shotzinho de vez em quando, ou para me dar mais energia, ou para ajudar o meu corpo a desintoxicar. Tem os famosos smoothies, eu adoro criar Uhum. smoothies, ok? Tem os pequenos almoços, tem os pratos principais, tem snacks, tem sobremesas, não há nada que Vira para a falhe. câmara para quem Estava nos aqui a está a ver procurar, no olha, adoro. YouTube. Este pene é com molho de caju e beterraba, Ai, que lindo. é É delicioso. uma cor espetacular. Eu depois toda a minha cozinha tem que ser assim uma coisa bonita. Eu adoro uns bons pratos. Olhem esta jardineira. Por exemplo, a jardineira é um prato tão simples. Eu fiz muitos pratos aqui que reinterpretei a nossa cozinha portuguesa. Uhum. Que é para as pessoas não dizerem, pois, mas vocês só fazem pratos super difíceis e estranhos e com ingredientes que nós não conseguimos encontrar. Só que às vezes nós podemos reinterpretar as receitas de uma forma mais saudável. Imaginem, uma jardineira. Ok, se calhar vou usar uma batata doce, se calhar vou usar um tofu, em vez de estar a usar frango, não é? Um frango, se for biológico, não tem mal, mas tem que ser biológico, senão aquilo é tudo menos frango, não é? Deixa ver, há aqui uns dos meus favoritos. Por Sim. exemplo, ideias super giras que eu adoro. Imaginem, papaya, Uhum. com iogurte no meio e umas sementezinhas. Ideia criativa, os miúdos adoram. Temos, deixa-me ver assim. Já ficamos com Há vontade. tantas, tens tantas receitas. Deixa eu ver agora aqui para o outono. Olha, eu adoro pratos de tacho. E eu Também acho que gosto. nisso sou muito, muito, muito portuguesa. E queria-te mostrar aqui, por exemplo, estes estofados de feijão, que são super Uhum. nutritivos.
mas isto só tem vegetais e feijão. E é um prato super nutritivo e que dá imensa saciedade. Nós também não temos que estar, mas agora a Mafalda fala disto melhor do que eu, a comer proteína a todas as refeições. O nosso corpo não precisa disso, certo? Sim, sim, sim. Não precisas de comer sempre carne. Proteína Aliás, animal, né? nós. Exato, eu percebi. A quantidade de proteína que nós comemos é muito superior àquilo que está nas recomendações da OMS e da dieta mediterrânica, não é? Portanto, era mesmo importante nós começarmos a fazer essa transição e percebermos. Depois Mesmo tem que. aqui tem aqui um capítulo especial dedicado à menopausa, ok? Porque foi uma área que eu este ano, já o ano passado, comecei a estudar bastante, porque eu já entrei na minha perimenopausa, não é? Tenho quase 50 anos, portanto, ela tinha que me vir bater à porta, e realmente é uma coisa que eu sinto que havia muito tabu, então não há, tu vais pesquisar, agora já se começa a falar, mas era um tabu. E a gente pensa Era. assim, mas como é que é um tabu de uma coisa que é nós todos temos fases hormonais, temos quando vem um período, depois de quando engravidamos, e agora vem a menopausa, ou seja, o nosso corpo tem de se reajustar às necessidades de cada fase da sua vida e temos que olhar para isto com alguma normalidade. E eu percebi-me que não tinha muitos recursos onde procurar, e então decidi aqui criar um capítulo especificamente para a menopausa, porque as mulheres têm que viver em bom nessa fase da vida, como viveram nas outras todas também, É também com verdade. os smoothies e com as infusões, tanto para ajudar a ter mais energia, como para ajudar também a dormir melhor, as questões do calor, todos esses desafios hormonais que nós temos. E há muitas coisas que se podem mudar nesta fase e ajustar para que as mulheres tenham mais qualidade de vida, não é? Mas a Portanto, verdade, Mafalda, é que nós, se pensarmos bem na nossa vida, nós temos sempre de nos estar a ajustar. sim, completamente. Não é? Porque quando tu lembras de quando começaste com a menstruação, tu também, as tuas hormonas também ficaram completamente Uhum. diferentes daquilo que eram até então. Sim, Não eram só coisas boas, tu tiveste os teus desafios, sim, 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 certo? claro. E depois quando engravidaste, As próprias gravidezes, o pós-parto, os 2 pós-partos. também Sim, tem os seus desafios e completamente. tu tens que reajustar. Então, a menopausa, eu acho que temos que olhar para ela como uma fase da vida em que nós temos que, mais uma vez, reajustar hábitos e estilo de vida. Completamente. Basicamente, com essa leveza. Olha, nós ficámos aqui até amanhã a conversar, porque nós Completamente. temos muitas coisas em comum, giras, mas tu estavas-me a falar de uma aplicação que eu acho que é importante Sim, sim, sim. introduzirmos só esse tema antes de fecharmos, porque realmente vai, quando o episódio sair agora em novembro, ela há de estar para breve, pelo que percebi, não é? Uhum. Explica-nos só então o que é que vais ter. Então, está praticamente no ar a Slow Only. A Slow Only vai ser uma aplicação de bem-estar e felicidade que as pessoas podem subscrever, e basicamente ela vai ter lá dentro tudo aquilo que são as necessidades que as pessoas precisam em qualquer lugar, à distância de um clique. Portanto, tem lá as minhas meditações guiadas, aulas de yoga, planos alimentares, receitas, masterclasses, tem uma comunidade interativa, porque eu quis dizer, acho que a comunidade é importante para se estarem a motivar todos juntos durante o dia, a conseguirem manter os rituais são importantes. Tem um planner, tens ferramentas a nível fisiológico, tens o ansiómetro, que é uma das minhas ferramentas favoritas. Tu consegues colocar o dedo na aplicação, na câmara, e ela diz-te o teu nível de ansiedade, como é que tu estás. E Giro. depois dá-te recursos para tu ajustares a tua respiração também. Tem o semáforo, que também é outra ferramenta para tu perceberes se estás a atingir um burnout ou não. Tens uma série de quizzes, portanto é uma ferramenta mesmo completa. O que é que a faz diferente das outras apps? É que todos os meses o programa muda completamente. Porque todos os meses, tal e qual como nas estações do ano, o nosso corpo tem necessidades diferentes, então todos os meses tem um novo desafio. Tem uma nova meditação, tem uma nova aula de yoga, tem um novo plano alimentar, tem novas receitas, tem novos desafios. Portanto, é uma app muito gira e que eu espero que possa verdadeiramente ajudar muitas pessoas. Obrigada, estou ansiosa para vê-la cá fora. Até eu! Obrigada, Bárbara. Obrigada, Mafalda. Nós vemos para a semana.